Vamos fazer a última rodada, Diogo da Luz. Agora faltou entender como vai ser a relação com o Congresso numa presidência tão institucional que já teria resolvido grande parte das questões do Supremo, mas sabemos, são 584 deputados e senadores que querem seus espaços, suas emendas, seus cargos. Como resolver isso? Há um entendimento geral, inclusive do Centrão, de que eles cruzaram a linha. Que não dá pra manter a festa que tá agora. A festa, a gente precisa entender assim, onde começou a festa, e temos aqui, acho que a pessoa que melhor cobriu esse processo, que é o Felipe Moura. A destruição da Operação Lava Jato a partir de 2019, ela bate com as datas do crescimento do INSS, do escândalo, e do Master. Que é quando a turma que roubava tava na seca. Os caras assim, meu, eu tô sem roubar bilhão há muito tempo, preciso voltar. E aí eles voltam. Aí é reconstruído o caminho da impunidade. E aí ele acelera no governo Bolsonaro, chega no pico agora no governo Lula. E aí ainda vem as emendas do orçamento secreto. E esta foi a grande decadência institucional nossa após Lava Jato. Isto chegou num nível de comprometimento que eles mesmos sabem que não dá para manter. Não só o tamanho das emendas, não só o envolvimento dele nesses dois escândalos que eu citei. Então, daqui eles sabem que não aumenta, e em conversas particulares, inclusive com lideranças políticas, todo mundo sabe que isso necessita ser alterado pelo próximo presidente. Se entra um Flávio, você vai ter, no máximo, assim, uma recomposição da roubalheira em outros termos com o Centrão. Se tem o Lula, você vai ter uma dominância do PT e um controle do PT sobre os escândalos, que é o que ele quer fazer com a nomeação dos ministros do STF. Um governo sério como o nosso vai partir do pressuposto que, a farra vai ter que ser alterada, vocês vão entender que não é mais um governo de impunidade, e se vocês quiserem compor um governo republicano, e aí eu vou ser muito honesto, não vou vir com populismo barato, eu vou precisar fazer composição com um monte de partido lixo que tem aí, e é uma coisa não eleitoral que eu tô falando, né, posso perder voto com alguém mais desavisado, mas é verdade, porque as pessoas vão votar em no mínimo 300 parlamentares corruptos que comprou voto com emenda desviada, eu vou ter que sentar com esses partidos, e aí eu vou fazer igual um parlamentarismo, que acho que essa é a inovação. O Chico sabe muito bem o funcionamento da nossa democracia. Tô tomando bronca. Não, fica à vontade. O funcionamento da nossa democracia. A gente foi um regime parlamentarista que virou presidencialista na nossa Constituição. Então você ganha uma eleição e ainda tem que formar governo depois. Né? Não é igual ao parlamentarismo que você ganhou a eleição mediante formar governo. Então o que nós vamos precisar fazer é: eu ganhei a eleição, quais foram os temas que me elegeram? Combate ao crime organizado, institucionalidade do poder, reformas fiscais muito poderosas, defesa da lei e ordem no campo e na cidade, desfavelização. Ora, vou formar governo, vamos fazer chamar aí todos os partidos políticos e vou falar: façam uma resolução vinculante às suas bancadas, vamos todos votar nessa agenda e vocês podem compor ministérios comigo, pessoas honestas. E vou fazer desde já um governo de composição. Sem conversa mole, sem discurso. Eu vou ter que fazer, porque eu vou ter que aprovar PEC. Eu só vou conseguir destruir o crime organizado aprovando PEC. Eu só vou fazer as reformas fiscais aprovando PEC. Então não vai ter como não fazer isso. E vai ter que ter um compromisso mútuo. Não vai dar pra viver roubando emenda, igual vocês estão fazendo. Eu vou ter que redisciplinar as emendas. Não vai dar pro Brasil continuar gastando como tá. Vocês vão ter que ajudar porque o carrapato ficou maior do que o boi. Eu não pretendo ter um cargo de ditador, nem dá pra eu ser mágico. Então, para eu fazer isso, vai ter que ser com a composição. Mas se há algo de bom, Diogo, e esse é o ponto, se há algo de positivo o bandido percebeu que não dá para roubar mais a vítima do jeito que tá roubando. Eles mesmos perceberam. E as principais lideranças deles, cito presidentes de partidos como União, PP, eles mesmos já estão com a barba de molho, estão só querendo. Hoje o momento é muito mais de se salvar do que acelerar a manutenção da roubalheira. Olha, tem uma notícia que acabou de sair, então eu vou aqui interromper, mas depois eu passo a palavra para o Chico Graziano aqui encaminhando para o final, mas para a gente aproveitar a presença do Renan Santos para já comentar. O marqueteiro do Flávio Bolsonaro acaba de ser demitido. Nota oficial, abro aspas. A campanha de Flávio Bolsonaro agradece e reconhece o excepcional trabalho desempenhado por Alexandre Otramari e Eduardo Fischer. Suas contribuições foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta caminhada. Desejamos a Otramari e a Fischer que continuem colaborando para o aperfeiçoamento de nossa democracia com toda a sua competência e profissionalismo. Informamos que o publicitário Duda Lima foi convidado para comandar a área de comunicação da campanha. Rogério Marinho, senador da República e coordenador-geral da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, São Paulo, 30 de julho de 2026. Então, fecho aspas aqui, essa é a nota oficial da campanha do Flávio Bolsonaro, assinada pelo Rogério Marinho. O que o senhor acha disso? É igual aquele time de futebol que tá caindo pelas tabelas e começa a trocar de técnico, né? E já não é a primeira vez que troca de técnico. Eles trocaram o time do digital já uma ou duas vezes. De fato, na parte digital, imagina, um Bolsonaro ele tem menos engajamento do que eu em redes sociais. Então, com certeza, há um desespero interno. Só que o meu aviso não é que o marqueteiro fez um trabalho ruim.
É que o produto é ruim. Aí você vai querer vender produto ruim, você pode botar o melhor marqueteiro do mundo. Quando o produto é ruim e já tá com o prazo de validade estourando, cara, ninguém quer pegar na gonda, pode botar a embalagem que for. Então, é só sintoma de uma crise. É igual o time de futebol caindo na tabela. Chico? Renan, qual é, dentro de você, no seu coração, o que mais o que mais você guarda, o que mais você traz daqueles 2014, 2015 que vocês fizeram aquelas baita manifestações que a gente ia lá para a rua, naquele movimento político estrondoso? O que você guarda mais daquela época para hoje? Eu sou ainda o cara daquela época. Eu sou o mesmo cara. Eu sei que é clichê, muita gente tatuou essa frase, mas eu gosto de manter ela porque era uma das grandes frases dos últimos 30 anos. Uma frase do Steve Jobs que ele falou numa palestra que era Stay hungry, stay foolish. Mantenha-se tolo, mantenha-se bobo, mantenha-se inocente, né, que é o foolish, mas faminto, ambicioso. E naquela época eu falava isso, olha, vamos ser inocente, vamos se comportar da maneira mais inocente possível, que a grande vantagem no meio corrompido é você se comportar como uma pessoa inocente e sonhadora. E ao mesmo tempo altamente ambiciosa. Eu me mantive esta mesma pessoa. Pura em grande medida, reconhecendo também, sou um ser humano falho, mas altamente ambiciosa. O que eu tô menos é besta. Eu era muito besta. Eu sou puro, mas pode ser trouxa. Eu tô bem menos besta e a experiência te cativa. Mas os sonhos que a gente tinha, a energia que a gente teve quando caminhou a pé até Brasília para fazer o impeachment da Dilma, o acampamento, é a mesma energia que eu tenho hoje na campanha, pré-campanha, né? É a mesmíssima. Renan Santos, para encerrar a última provocação. E a militância do MBL, que agora resultou no Partido Missão? Tem um trecho de um discurso seu, inclusive para a militância do movimento, que muitas vezes é usado num compilado com críticas ao MBL, que é o senhor dizendo que a militância deve ter alguma coisa igual ali à militância do lulismo e do bolsonarismo. Tem algum elemento positivo nessa militância? Porque a gente vê em qualquer programa que o senhor participa, ou nós, jornalistas, fazemos várias transmissões e às vezes falamos algo a respeito do MBL, do Partido Missão, ou não falamos, e aí a militância cobra, etc. Então é uma militância muito atuante nas redes sociais. O que você tem de bom na militância bolsonarista e lulista? Porque eu, como jornalista, independente se o senhor falou, por exemplo, da cobertura da Lava Jato, obviamente fui atacado muito por essa militância, como muitas vozes independentes são. Então, o MBL vai agir, o Partido Missão vai agir de maneira similar? Não, e não é da nossa natureza, nunca foi. A gente sempre e vou sempre manter a crítica ao modo como essas figuras agiram no bolsonarismo e do petismo. Aquela fala minha no congresso de 2021 ou 2022 do MBL, naturalmente é uma fala extensa, o vídeo é publicado no nosso aplicativo, e a fala sobre o seguinte: a transição que o militante nosso precisa ter de ser a eterna pessoa que cobra para a pessoa que vai amadurecer e ocupar a posição de poder, que é a transição que a gente ia passar entre ser o MBL e ser um partido. Eu já estava preparando as pessoas para isso. E a provocação era: hoje, bolsonaristas e petistas não têm vergonha de vender o seu projeto como projeto de poder para o Brasil, enquanto a nossa militância tinha vergonha. A nossa militância se colocava apenas como: eu vou cobrar, estou aqui apenas cobrando. E eu falei: não. Você não apenas tem que cobrar, você tem que ser correto e você tem que fazer o enfrentamento certo, entendendo que você será uma alternativa de poder. Então aquilo foi um discurso meu, dentro dessa trajetória, de mudança de paradigma. Porque aquele militante que cobrava seria depois o militante que coletaria a assinatura do partido. E depois ele seria o candidato. Então essa transição do militante para o coletor de assinatura para o candidato demandava essa provocação, que é uma provocação que eu fiz, que é: hoje você está numa posição de maior fragilidade do que o petista e o bolsonarista. Naturalmente não é assumir os métodos deles, e naturalmente a gente, como qualquer ação política, você tem as fronteiras que se cruzam ou não se cruzam, mas você vai passar ali. Então há uma diferença entre ser um militante chato e atuante em ser um cancelador, ou um canalha, ou um passador de pano, mentira. Há essa fronteira. Haverá pessoas que vão cruzar a fronteira? Sempre haverá. Só que a função da liderança nossa é estabelecer as fronteiras e não deixar cruzarem os limites. Agradeço a presença do pré-candidato do Partido Missão, Renan Santos, aqui no programa Checkmate da Matias TV. Lembrando às 11 mil pessoas que estão assistindo ao vivo que esse programa é diário, de segunda a sexta, das 3 às 4h30 da tarde, com esse trio aqui e convidados. E deixo aqui a palavra, um minutinho aí, para as considerações finais do Renan Santos, para falar para aquela câmera diretamente para o público. Primeiro, muito obrigado, a baita oportunidade. Estou novamente num lugar com 3 pessoas que eu admiro e que troquei ideia de altíssima qualidade. Quem dera
a maior parte dos lugares que eu visitei no Brasil, falei inclusive com muitas emissoras abertas, tivesse, vamos dizer, a qualidade do bate-papo aqui, a profundidade, com provocação, com pergunta difícil. Parabenizo também ao Paulo Matias pelo excelente trabalho que ele vem fazendo, criando um grupo de mídia novo e independente, que tá muito de parabéns. Estarei sempre aqui à disposição quando for convidado, inclusive para falar de música com o Regis, tá? Que até agora ele não criticou a minha banda, mas para as pessoas que estão vendo aqui, tô falando aqui já como pré-candidato Renan Santos para as eleições, sejam otimistas sobre o futuro. O seu país é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser isso. Às vezes a gente acha que é pouco, porque a gente tá mal, a economia tá uma porcaria, que a seleção brasileira foi mal. O Brasil, no ápice, no clímax da humanidade, é hoje uma das maiores nações do mundo, já, com todos esses problemas. Nossa potencialidade é para ser, junto com Índia, com China, com Rússia, com os Estados Unidos, uma das nações que vai determinar o futuro da humanidade. Isso não é pequeno, isso é gigantesco. Ambicionem viver numa cidade sem favela, sem crime organizado, sem bandidagem, sem político corrupto, sem compra de voto, sem essa troca de favores horrenda que a gente vê, sem uma moral podre que a gente vê por aí, sem influenciador te vendendo o jogo do tigrinho, sem você ficar preso nesse eterno absurdo que é o pagamento de impostos somados aos juros altos, a pobreza que foi te dada como um destino inevitável. Não é inevitável. A única coisa que é inevitável é, se tivermos as pessoas certas, tocando o que é certo, o futuro apenas será glorioso. Seja otimista e embarque no único caminho otimista que tem vindo aí. Basta ver os demais, você vai poder saber e escolher quem de fato é otimista. E eu te convido para você pular nesse trem. Muito obrigado. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.